Olá mais uma vez, você assinante da TV Destaque. Voltamos do nosso breve intervalo e só relembrando, estamos hoje aqui com o Dr. Tadeu Correia. Dr. Tadeu Correia, além de ser professor e formado em Educação Física, também é advogado e também é professor de Direito. E está tratando com a gente hoje sobre Direito Desportivo. Tadeu, eu vou te fazer uma pergunta e se você, de alguma forma, achar que a pergunta é confusa, você briga com o Geraldo, tá? Porque o Geraldo foi que pediu para fazer essa pergunta aqui. Na verdade, ele aconselhou, porque o Geraldo, todo mundo sabe, ele é muito ligado a esportes, futebol de salão e tudo mais. A gente queria saber, Tadeu, como é que é organizado em nível regional esse direito desportivo ou a aplicação desse direito desportivo, essa questão das ligas, como é que isso funciona? Na verdade, como eu havia falado agora há pouco, você tem as federações e você tem as ligas. No âmbito desportivo, jurídico desportivo, a entidade deve estar totalmente regulamentada junto à entidade superior, que seria a federação, e ela deve estar totalmente constituída. Constituída de que forma? Ela deve ter uma comissão disciplinar instaurada, assumida, representada, inclusive com representação junto à Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB indica para essa composição dessa comissão disciplinar, que são de 5 elementos, ela tem indicação de um advogado pela OAB, a indicação do próprio presidente da Liga, a indicação dos clubes, de um representante dos clubes e representante do atleta. E tem que ter procurador. Então você tem que ter uma composição dessa comissão disciplinar e essa comissão disciplinar é registrada na federação da modalidade. Por quê? Porque ela tem que ter uma junta disciplinar para julgar. Essa comissão disciplinar é que vai julgar todos os fatos ocorridos na região. Se ela julgar em primeira instância na região e houver algum recurso, esse recurso sobe para a federação e a federação determina que uma das comissões disciplinares da federação julgue em grau de segunda instância. É a decisão que foi feita da administração regional. E assim sucessivamente, seguindo todo aquele ordenamento jurídico, organograma jurídico. Mas a entidade municipal, ela deve estar totalmente regida, ela tem que ter a sua composição da comissão disciplinar estabelecida, porque senão não tem validade. Nós temos alguns municípios, exemplo Guarulhos, que tem mais de uma entidade de administração desportiva. Às vezes não oficial. Mas ela está registrada na federação. Está. Mas ela tem a Constituição formada, ela tem uma comissão disciplinar constituída com todo aquilo que exige o direito esportivo? Não, é esse que é o problema. Porque senão não tem como julgar. E outra, nós trabalhamos com campeonatos oficiais. Os tribunais de justiça, as comissões disciplinares só julgam campeonatos oficiais. Nós não julgamos campeonatos amadores. Porque nos campeonatos amadores, que é o termo que juridicamente nós chamamos, campeonatos internos de empresas, eles não seguem as regras, não seguem tudo aquilo que é previsto no Código Esportivo. E aí você não tem como julgar. Por quê? Eu não posso julgar uma coisa que não está prevista na lei. Adotou-se o procedimento, vai ser tal procedimento. Desculpe, ele não coaduna com os preceitos jurídicos do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, por isso a comissão disciplinar, o Tribunal da Federação ou o próprio Superior Tribunal de Justiça não pode julgar. Nós temos que julgar aquilo que está afeto à lei, única e exclusivamente dentro do ordenamento jurídico desportivo. Muito bem. Eu vou mudar um pouquinho o foco agora, até porque vou trazer um assunto que também é um assunto que todo dia a gente está vendo aí na imprensa, de uma forma geral. Nós sabemos que as equipes hoje têm lá as suas categorias, chamadas categorias de base, né, que formam os atletas, né? E nós estamos vendo o seguinte: os garotos com 15, 16, 17 anos já têm vários donos, entre aspas. Né? O que eu estou querendo dizer? Não, o passe de um jogador que surge de um dia para o outro, ele já é 30% do empresário, 30% do pai, 30% dele e assim vai. Existe uma legislação? O que é essa lei do passe? Como é que isso funciona, doutor Tadeu? Porque a gente vê falar, tem a lei do passe,
Mas parece que a lei do passe está passando, né? Não existe mais a lei do passe. Não existe. A lei do passe ela acabou quando houve a Lei Pelé e foi introduzida no nosso sistema desportivo. Ela acabou com a lei do passe, porque entendia-se que o atleta era um escravo de uma determinada situação. Criou-se os contratos de trabalho, onde desde o clube formador, aquele que trabalha nas categorias de base, ele tem direito a uma porcentagem do contrato do atleta quando ele for vendido, se ele chegar a uma condição de profissionalismo. O que ocorre, infelizmente ou felizmente, é difícil você trabalhar nesse sentido, porque são várias áreas, são vários focos de entendimento, é que o atleta, normalmente os clubes de ponta, quando um atleta entra numa categoria de base, ela já faz o contrato de formação, ele já segue todo um rito, já se tem, ou pelo menos deveria se ter, pré-estabelecido todas as porcentagens e os fracionamentos de quem teria direito a isso. Eu cito como exemplo, o Palmeiras acabou de vender o tal do Gabriel de Jesus, moleque destacou na Olimpíada, destacou na seleção principal e já foi vendido e tem 19 por 37 milhões de euros. Mais de 100 milhões de reais. Com 19 anos, o garoto. E aí verificou-se uma coisa. O Palmeiras detém uma pequena porcentagem do contrato dele. Porque alguém que lá atrás deveria ter feito a coisa correta, não teve a inteligência suficiente para fazer isso. E acabou deixando fracionar o contrato em vários aspectos, onde pessoas, principalmente os empresários de futebol, ele já fracionou. Nós temos empresários hoje que detectam um talento em determinado lugar, que já formam, corre com a família, já faz assinar um contrato, já dá uma casa para a família. Lá na várzea. Investe já esperando, né? Porque sabe do futuro. Que eu investi hoje 100 mil reais, que parece ser um valor alto, é muito pouco. Em relação a daqui a 4 ou 5 anos, eu tenho um retorno de 30 milhões de dólares. Ou 30 milhões de euros, como foi o caso do Gabriel Jesus. Então, nós temos realmente a situação. O contrato de trabalho, que a lei de passe ela deixou de existir, mas você fracionou do mesmo jeito. Porque você tem um contrato. Mudou o nome. Os agenciadores hoje, eles recebem através do contrato, firmam o contrato. Por isso que aqueles pais que têm alguns filhos nessas condições, com talento, que estão sendo sondados, toma muito cuidado na hora de firmar um contrato. Verifique, consulte um advogado da de área, sua confiança, da área desportiva, para que ele oriente, verifique, analise o contrato, o que pode ser, o que não pode ser, porque é muito comum haver divergências nesse sentido. Até pela falta de conhecimento da família e dos envolvidos, né? De todos. Eu digo até na própria área jurídica, não é qualquer advogado que conhece a área jurídica desportiva. Com certeza. Ela tem os seus meandros que são envolvidos ali nela e que não é qualquer advogado que vai saber advogar nessa área. Ah, mas eu conheço contratos. Oh, beleza. Contratos esportivos. São cláusulas específicas, né? Legislação, são coisas específicas que tem que ser. E eu estou falando, de repente, da possibilidade dessa pessoa ser transferida para um outro país, onde eu tenho que ter garantido os meus direitos. Direito como empresário, direito como clube, direito como próprio atleta e seus dirigentes. Hoje, muitos dos atletas, quando tem uma boa orientação, eles acabam tendo como próprio empresário o pai, a mãe. É o caso do Neymar, que o próprio pai assumiu a condição. Não pense que é só o pai, não. Por trás dele tem um outro empresário. Toda uma assessoria. Que é quem sabe onde vai colocar o garoto. E não adianta que isso tem. Tem aqueles empresários que eles já têm as equipes onde eles colocam quem eles querem. Isso existe em qualquer lugar do mundo. Então vai ter essa situação. É complexo, né? Não tem a lei do passe, mas você tem um contrato onde hoje ele é fracionado do mesmo jeito. Aquela ideia inicial que você tiraria a condições análogas de escravo, né? Que é quase que um crime, mas você com a divisão e essa situação do contrato não ficou muito longe disso, não, na prática, se nós formos analisar.
É isso aí. É dinheiro muito alto, né? Que É. envolve Em muitos nível de interesses. futebol, nós não podemos, lembre-se, nós estamos discutindo aqui futebol. Se eu falar de qualquer outra modalidade no nosso país, futsal, vôlei, basquete, handebol, atletismo, desculpe, o atleta não ganha quase que nada, ele ganha malemar uma bolsa de estudo, um passe de ônibus para ele ir treinar e tudo mais, é uma pequena ajuda de custo, e quando eu falo ajuda de custo, estou falando de ajuda de custo de R$500, de R$1.000, R$1.500, é coisa muito pouca, né? Não é Difícil viver disso. muito complicado. Por ocasião da Eu sempre Olimpíada, a digo gente isso. viu alguns depoimentos, né, de pessoas que recebem uma bolsa de 2 salários, né, por Na mês. Olimpíada tem que haver uma diferenciação. Também tem coisa que não é bem assim. Um atleta, quando ele se torna olímpico e faz parte da seleção brasileira, ele já é contratado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, ele já recebe um salário base de R$15.000. Então não pense que são coitadinhos. A menina saiu lá da comunidade, ganhou a medalha de ouro. Ela não está mais na comunidade há muito tempo. Desculpe, mas não é a realidade. Porque não é automático. Ela já né? foi de lá. Ela saiu de um projeto social, mas ela já está há muitos anos ganhando um salário de 20 a 25 mil reais, já está andando com seu carro importado. Não é mais aquela realidade antiga. E tem patrocínio Então, também, né, então, Tadeu? todo Eles- atleta hoje que disputou uma Olimpíada, ele recebeu no mínimo algo em torno de 17 a 20, 25 mil reais por mês, já há algum tempo para ele chegar nessa condição. Diferente das outras condições, porque até ele chegar a um nível de seleção brasileira, qualquer equipe de ponta aí, ela faz uma base onde eu tenho um grupo de 100 atletas que trabalham toda a minha base. Desses 100, quando chegarem na idade de adultos, se eu ficar com 2, 3 é muito. O restante vai ser jogado no mercado como se nada tivesse acontecido. Muitos pensam em ser um Neymar na vida. Essa é a preocupação nossa, principalmente como profissional da educação física. Depois de 10 anos dentro de um clube, treinando, praticando, se dedicando, deixando estudos de lado, pensando a modalidade esportiva, o clube chega para ele e fala, olha, desculpe, você não tem mais interesse para nós, muito obrigado, tal, e fala tchau. E esse garoto vai ser um frustrado na vida porque não chegou a ser um atleta. Isso é muito complicado. Bom, doutora Rosana, o tempo voa, né? Com certeza. Logicamente que teríamos várias situações para enfocarmos com o doutor Tadeu, e ele vai voltar numa outra oportunidade, e não vai ser para falar de direito esportivo. Nós vamos trazer o doutor Tadeu aqui para falar sobre direito militar, que é uma área Que também é uma de área do estudo Tadeu, que poucos têm conhecimento, né? Porque a legislação para o militar é diferente do civil, né? E tem muita diferença, e ele vai nos trazer essas particularidades numa outra oportunidade que nós vamos já tentar marcar de imediato aqui. Doutora Rosana, o programa chega ao final. Pena, né? Pelas informações que ele nos trouxe, né? E já está, então, convidado / convocado para voltar aqui para falar sobre outros temas. E lembrando que o nosso programa pode ser visto novamente na terça-feira, às 7h30 da manhã, e depois na TV Proleges, né? Nós agradecemos a FIGO Unimesp, que nos empresta o apoio para possibilitar a produção desse programa. Doutora Rosana, obrigado pela companhia. Doutor Tadeu, obrigado pela entrevista e esperamos tê-lo aqui em outra oportunidade. Com certeza. Todas as vezes que for convidado ou convocado, com certeza estarei presente. É um prazer estar, primeiro, ao lado dos amigos, daqueles que nós convivemos há muitos anos. E poder estar discutindo com o público, de uma forma geral, sobre algumas áreas, principalmente do direito, em que não é muito comum. Nós acabamos de falar de direito esportivo, direito militar também é uma área totalmente diferenciada, inclusive hoje fazendo parte dos concursos de ordem dos advogados, então faz parte de exame de ordem. O direito militar é extremamente importante, temos conhecimento também dessa área e nós vamos ter a oportunidade de discutir sobre isso. Com
certeza. Da minha parte também da mesma forma. Obrigada, Tadeu. Obrigado ao nosso telespectador. E obrigada, Clóvis. Fico feliz de ter retornado. Beleza. Obrigado e até uma próxima.